Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui, juntamente com a minha amada esposa, a Kátia, uma casa da qual construímos grandes amigos, nos dois planos, obviamente, porque onde caminha uma alma encarnada, estão amigos espirituais, estão aqueles a quem nós, por algum motivo, temos que reparar algumas situações. E é uma casa que também, reciprocamente com a Sociedade Espírita em Busca da Paz, fazem movimentos, né, de integrar trabalhadores, público em geral. Então é uma alegria, né, Kátia? Estamos aqui mais uma vez. Exatamente. Com um propósito, que é trabalhar dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O tema proposto para a noite de hoje, a dimensão do bem, a gente vai procurar estar sempre pautado no Evangelho do Cristo. Porque quando nós falamos dentro do nosso personalismo, dentro do o eu acho, o eu sou, nós cometemos equívocos, porque eu sou falho, nós somos falhos. Então, se a gente caminhar na estrada do Evangelho do Cristo, a gente não vai errar. E como foi dito na abertura, nas palavras da Tati, do Carlos, nos avisos, né? Tem muitas formas de nós fazermos o bem e a gente acredito que ainda não temos a dimensão do quanto nós podemos fazer em relação ao bem. Porque tratar aqueles que nos amam, aqueles que estão no nosso dia a dia, no seio familiar ou próximo a nós, no nosso trabalho, com amorosidade é muito fácil. Mas nas situações que nos tiram do plumo, aquelas situações que nos irritam. Então a gente vai tentar, né, Kátia, abrir o leque para, junto com vocês, aprendermos na noite de hoje. Porque nós não viemos aqui para dar aula, não viemos aqui para passar o conhecimento. Nós viemos compartilhar um estudo que nós fizemos e do qual nós aprendemos muito no período em que nós estávamos compilando os materiais. Então o tema, a dimensão do bem, segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui. Estamos vivendo tempos difíceis no sentido de que muitas mentes estão tentando desconstruir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está vendo na mídia já há um bom tempo o que estão tentando fazer com aquelas mentes invigilantes que seguem alguns pensamentos, algumas ideologias. E a gente precisa caminhar sempre na estrada do Senhor Jesus Cristo, que é o seu Evangelho. Porque aí a gente vai ter a racionalidade de confrontar com o Evangelho tudo aquilo que está sendo me proposto lá fora, no mundo, na sociedade. Boa noite a todos, então. Como o Ademir já trouxe uma pequena síntese do que será o tema que nós iremos estudar hoje, né? Que a gente irá conversar, na verdade, sobre a dimensão do bem nas nossas vidas. Então, para um início, a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza do bem. O bem é uma expressão da lei divina e uma força essencial na evolução espiritual. Então ele é uma manifestação das leis de Deus, e por isso que é essencial na nossa evolução espiritual. Então o bem, ele é um caminho pelo qual Deus nos mostrou, através de suas leis divinas, né, o caminho para a nossa evolução espiritual. E segundo Allan Kardec, o bem está relacionado ao progresso moral do espírito e à sua elevação. Então, a natureza do bem, segundo o Espiritismo, ela está ligada diretamente com essas leis divinas, também com a moral e com o progresso da humanidade. Isso quer dizer que não é apenas uma escolha moral, fazer o bem não é apenas uma escolha moral,
mas é a essência que rege todo o universo, que rege todas as pessoas, todos os seres, né? E que visa uma harmonia universal. Então a gente pode também tentar entender um pouquinho sobre o que são essas leis divinas, né? Se elas regem toda essa essência do bem, né? Para a nossa evolução. Então, o que a gente poderia entender por leis divinas? Porque as leis da Terra a gente conhece, né? Elas são necessárias para organizar a sociedade, né? Para dar uma direção, para colocar certos limites em nós, né? Na sociedade. Mas e as leis divinas? Qual o propósito dela? Qual o propósito dela? Elas servem para orientar a conduta humana, né? E ela tem alguns atributos que foram necessários na construção. Que quando Deus, né, criou essas leis, Ele criou elas eternas e imutáveis. Isso quer dizer que elas não mudam e que elas são perfeitas. Então nunca vai ter uma alteração nessas leis, né? Nós vamos nos modificar ao passo que a gente vai evoluindo, mas as leis são perfeitas. Elas são também universais, porque elas aplicam-se a todos os seres, independente do estágio evolutivo em que se encontrem. Então eu posso estar mais adiantado ou eu posso ainda estar um pouco menos evoluído. As leis, elas vão funcionar da mesma forma, né? Elas têm uma visão universal. Da mesma forma que elas são justas, porque elas regem o destino de forma sábia e misericordiosa. Então elas têm, através da sabedoria de Deus e da misericórdia, a forma justa, né, de serem cumpridas. Da mesma forma que elas podem ser conhecíveis pela razão, que é ao passo que o ser humano começa a compreender, né, através da sua evolução intelectual e também moral, através do conhecimento que busca. Quanto maior o nosso entendimento sobre as realidades do mundo espiritual, mais a gente vai conhecer essa razão. E a gente encontra também, nós não vamos falar hoje sobre isso, né? Não vamos detalhar tanto, mas no Livro dos Espíritos, a terceira parte, ou o terceiro livro, como é conhecido também, né? A gente tem as 10 leis morais que Kardec catalogou. E ali a gente pode dizer que é uma conduta moral, né? E que compõe também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então seria como se fosse um roteiro das leis divinas para que a gente consiga evoluir, consiga ter um progresso na nossa evolução. Mas como que nós podemos viver de acordo com essas leis divinas, né? Quais são as possibilidades que estão ao nosso entorno para que a gente consiga estar de acordo com elas? Uma delas é buscar o autoconhecimento, identificando as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas também as nossas potencialidades, né? E trabalhando em cima desse processo de transformação moral, né, que todos nós conhecemos. Praticando o bem também em todas as circunstâncias. Então a prática do bem, ela é necessária, aonde quer que a gente esteja, né, na situação que nos surja. Então a gente sempre tem aquela oportunidade de exercitar o bem, a caridade, né? Desenvolver também a fé raciocinada, seria mais um dos atributos, né? Porque quanto maior é o nosso entendimento sobre as realidades espirituais, maior vai ser a nossa condição de compreender. E também aceitar as nossas dificuldades, né? Compreender que tudo isso faz parte de um processo de justiça e também de misericórdia de Deus. Então, o que seria o bem para o Espiritismo? Segundo Allan Kardec, né, ele vai questionar os espíritos superiores sobre o bem e o mal, lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta:
Como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo o que está de conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim a gente vai poder compreender então que o bem é um proceder de acordo com as leis divinas, né? E que também nos orientam a prática do amor, da justiça e da caridade. E depois lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, nós vamos ter esta frase: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou pedir desculpa um pouquinho, mas a garganta resolveu reclamar. Então, conhecer a Deus não significa apenas acreditar na sua existência, né? A gente precisa compreender e viver de acordo com as suas leis, né? E essas leis de Deus, elas são sempre baseadas no amor e também na justiça. Deus, ele criou as leis universais para guiar os espíritos à perfeição, ou seja, é um roteiro que Deus criou através dessas leis, né, que foram organizadas de forma sábia, de forma universal, de forma imutável, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir compreendendo ao passo que a gente vai tendo novas experiências, que são as nossas sucessíveis reencarnações, né? Então são experiências que a gente vai tendo ao longo de toda a nossa existência, e é onde a gente vai conseguindo compreender, desenvolver, né? Porque as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência, né? Como os próprios espíritos já nos trouxeram, né, essa informação. Isso também significa que o amor é um atributo divino, né? E está dentro de cada um de nós. Nós somos partes dessa criação divina que é Deus. Então nós temos esse atributo, né, em parcelas dentro de nós, né? Todos nós temos. E Jesus viveu plenamente esse amor divino, né? A gente vê, né, ele como o maior exemplo dessa natureza do bem, nos seus atos, nas suas ações, na sua exemplificação, né? E naquele ensinamento central que ele nos traz, né, que é amai-vos uns aos outros, né? Então toda essa prática do bem a gente consegue visualizar nos ensinamentos de Jesus, né? Em tudo aquilo que ele nos trouxe, não só pelos ensinamentos que estão nas escrituras, né? Mas tudo aquilo que ele vivenciou, exemplificou, né, para as nossas vidas. E a gente pode dizer também que Jesus, ele demonstrou que o amor é a essência de qualquer religiosidade, independente de escolhas religiosas, né? Então, a prática do bem, né, é o que move qualquer segmento religioso, né? Claro que a gente sempre vai falar do segmento que nós estamos inseridos, né? Mas qualquer segmento religioso que tiver o propósito de transformar a pessoa em um ser melhor, né, está dentro das leis de Deus, está dentro das leis divinas. E dentro do Espiritismo a gente tem essa máxima, que é um tema fundamental também, que é fora da caridade não há salvação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Porque a caridade, ela é a maior de todas as virtudes, né? Sem ela, as outras, elas não existem. E o bem que a gente pratica por meio da caridade vai ser a base para o nosso progresso espiritual, né? Então, dando seguimento à nossa contribuição, as leis morais, como a Kátia falou, elas são diretrizes, né, estabelecidas por Deus para o progresso do espírito. O Pai, ele quer e deseja, e esse é o caminho para todos nós. Nós vamos evoluir.
Alguns caminhando de uma forma mais rápida, buscando os estudos, buscando seus movimentos, né? E se a gente não aproveitar essa matrícula dessa escola chamada Terra, que todos nós estamos aqui encarnados, a gente vai ter que, se nós formos reprovados ao final do ano, do tempo de vida nosso, nós vamos ter que retornar para a escola. Talvez nós tenhamos que voltar aos bancos iniciais, que tanto se fala aí, né? No degredo, nos mundos inferiores ao nosso, para que começamos do zero a fazer tudo aquilo que nós já fizemos até agora. Então, por que não aproveitarmos essa oportunidade? Porque essas leis divinas que regem o universo, elas estão para nós como aquele sentimento de justiça e amor. Nós temos que agir dentro do princípio de justiça que Jesus nos ensina, sermos amáveis e termos amorosidade, amor do coração. E a gente trouxe para reflexão, nesse primeiro tópico que eu estou abordando, uma reflexão do Emmanuel, que está lá no livro Leis de Amor. E ele diz assim: a lei divina não é uma força arbitrária que nos constrange, mas sim um roteiro de luz que nos conduz à libertação e à plenitude. Centro Espírita Libertação, né? Estamos nos libertando num primeiro momento de muitos dogmas que nos foram impostos pela origem que nós temos dentro da sociedade, da nossa família, dos centros, das congregações religiosas das quais nós fizemos parte ou ainda fazemos parte. Então, é muito importante essa reflexão do Emmanuel. Força arbitrária que constrange, roteiro seguro. Então, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é a estrada que cada um de nós tem que seguir. Se nós sairmos dessa estrada, nós corremos sérios riscos. É o que está acontecendo hoje no dia a dia com o mundo de uma forma geral. Quando eu, a Kátia, nós nos deixamos levar por um aparelho de televisão, por aquelas retóricas que convencem ou que tentam desconstruir o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou ao longo da sua estada, porque é um ledo engano. Aqueles que defendem a volta de Jesus, dizendo com convicção que o Cristo vai voltar, né? Ele não precisa voltar. Ele já esteve aqui uma vez e ele deixou o manual. Basta nós seguirmos. Então nós temos que ter esse discernimento. O bem está inserido nas leis morais como um caminho de aprendizado e evolução. Cada ato benéfico que eu faço, cada ação, cada vez que eu venho ao Centro Espírita Libertação ou qualquer outra congregação religiosa e me envolvo nas questões sociais que estão ali apresentadas a mim, campanha de agasalho, material escolar, alimento, isso nós estamos falando de instituições, congregações religiosas, mas no dia a dia nós podemos fazer muitas ações boas e muitas vezes nós fazemos de conta que não enxergamos. Os invisíveis da sociedade, né? A gente quebra a esquina, a gente troca de calçada, a gente vira as costas. Meu colega está ele é irritante, mas eu não tiro um tempo para ouvi-lo. E será que aquela irritação que eu estou sentindo não é como eu sou lá no meu íntimo? Então são questões que a gente deve refletir. Fazer o bem não é apenas um ato de caridade. É um compromisso, ou deveria ser um compromisso nosso. Porque aqui dentro desse navio que nós estamos, chamado Terra, se afundar vai todo mundo. Todos nós afundaremos juntos. Talvez alguns de nós tenhamos um colete salva-vida. Através da nossa conduta, da nossa caminhada, das nossas ações, das nossas atitudes. Talvez a gente seja sorteado, fazer aqui uma comparação,
com um equipamento que vai salvar a minha vida se o navio afundar. E trazemos para a nossa reflexão também que o bem, ele fortalece os laços entre as duas dimensões. Meus queridos, para quem está inserido como trabalhador nas casas espíritas e tem a oportunidade de participar de grupos de intercâmbio da mediunidade, o que é isso? Exatamente uma conversa entre os dois planos. Pessoas encarnadas que são ferramentas na mão da espiritualidade para auxiliar aqueles irmãos que são trazidos para um diálogo. E eles nos dizem, com todas as letras, olha, se vocês não aproveitarem a estada de vocês aí, nós estamos dizendo tudo o que aconteceu, tudo que eu fiz de errado e de que forma eu estou aqui. Amanhã serão vocês a estarem pedindo ajuda e estarem sendo auxiliados pelos médiuns, né? Kardec aborda isso nas suas obras. Mediunidade todos temos, alguns mais, outros menos, mas aí a gente precisa estudar para entender esse contexto. O livre-arbítrio nos permite escolher entre o bem e o mal, sendo nossa responsabilidade direcionar nossas ações para o bem. Essa palavra livre-arbítrio, muitos de nós, eu até há pouco tempo, entendi errado. Eu posso fazer o que eu quero. Eu sou o dono da minha vida, da minha estrada, eu decido o que eu quero para mim. Perfeito. Tenho toda a liberdade de fazer isso. Deus, que é um pai maravilhoso, ele trata os filhos de forma igualitária. As leis que regem o universo, as leis naturais, elas servem para todos nós. Só que eu tenho que entender uma coisa. Terão consequências, sejam elas positivas ou negativas, as minhas escolhas. E quando eu, dentro do meu livre-arbítrio, eu busco, em detrimento do meu status social, evoluir na minha empresa, no meu trabalho, prejudicando alguém, ou no seio familiar, ou as brigas de vaidade dentro das casas espíritas, que também existe. Nós não somos perfeitinhos, não. Nós, trabalhadores de casas espíritas. Nós somos imperfeitos, como todos que estão aqui. Talvez sejamos até mais. O que nos difere de alguns é que talvez, por que eu digo talvez? Porque talvez eu esteja aproveitando essa oportunidade de estar inserido na doutrina dos Espíritos, que é uma fé raciocinada, que me mostra o que é certo e o que é errado, e que me diz o que vai acontecer depois que eu estiver liberto do corpo. Porque tem muitos irmãos nossos, muitos, que trabalham dentro do personalismo, se escondendo atrás do Evangelho. E a gente precisa ter noção, como trabalhadores, como servos do Senhor Jesus Cristo, como ferramentas. Nós precisamos estar atento a esta questão. E aí, lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, então nós temos que segurar a onda. Não podemos sair por aí fazendo o que eu quero. Porque se nós entendermos que tudo tem consequências, e essas consequências terão que ser saudadas, se não nessa estada, na próxima, ou ainda na erraticidade como espírito. Quem assistiu aí o filme Nosso Lar 1? Por favor, pode erguer a mão, prometo que eu não farei perguntas. O que acontece com André Luiz? Ele fica lá 8, 9, talvez 10 anos, né? Perdido na sua questão mental, nas suas questões emocionais. E quando ele decide fazer uma prece, abrir o coração para Deus, os socorristas, os amigos de luz, conseguem chegar nele. E o recolhem e ele construiu obras maravilhosas que estão aí para todos lerem. Trazemos também uma reflexão do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. O bem que praticares em qualquer lugar onde estiveres será teu advogado em toda parte.
E um exemplo bem clássico que a gente traz, para quem conhece a história do Dr. Bezerra de Menezes, não que nós estejamos querendo, longe disso, nos igualar a ele. Espírito missionário, né? Que esteve na terra. Quantas ações bondosas. Esteve inserido lá na política, no seu tempo, depois ele desiste do meio político e decide então atuar como médico, que era a sua especialidade. Chega a ponto de uma mãe não ter dinheiro para comprar uma receita que ele prescreveu, o remédio, e ele tirar da sua mão o anel de formatura e dar para aquela pessoa. E aí quando ele chega no plano espiritual, todos aqueles que ele ajudou e que já se encontravam na dimensão espiritual e em condições equilibradas, né, de emoções, de entendimento, estavam lá para saudá-lo. Quando a gente faz uma ação boa, as pessoas normalmente dizem, né, que Deus te abençoe, né, que Deus te dê em dobro. Essas palavras, pessoal, saídas do fundo do coração dessas pessoas, a gente não tem noção que tudo isso vai para o nosso cartão de crédito. Está somando-se, talvez, para quando o meu navio afundar, eu tenha a minha boia, o meu bote salva-vida lá. E na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural? A Kátia já explanou, já falou a respeito disso, mas vamos reforçar. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta de Deus. Quando eu me afasto de Deus, quando eu me afasto das leis morais, quando eu me afasto, quem de nós já não esteve perdido? Perdido nas nossas emoções, nas questões do mundo, de trabalho. A gente tem aquela pessoa que diz, tudo acontece comigo, tudo de errado acontece comigo. Por que o colega do lado, ou aquele familiar, tudo dá certinho para ele? Talvez porque ele esteja respeitando as leis divinas. Talvez porque ele esteja procurando ser uma pessoa boa. Então a gente precisa, dentro do que a Kátia falou na sua fala, o conhece-te a ti mesmo, olhar para dentro de nós. E reconhecer as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas qualidades, mas sempre temendo a Deus. Temendo no sentido de procurar fazer o que as leis divinas nos apresentam. E o bem na vida cotidiana. Praticar o bem no dia a dia é uma forma de fortalecer a nossa evolução espiritual. Pequenos gestos como a gentileza, a caridade e a paciência são manifestações do bem. O bem gera paz interior e contribui para a harmonia entre os indivíduos e a sociedade. Então o bem ele não pode ser apenas um conceito abstrato, ele tem que ser um hábito de vida. Nós precisamos ter o bem como uma ferramenta diária em nossas vidas, para que possa haver uma transformação em nós, na forma como nós somos, e ao mesmo tempo a gente poder influenciar todo o meio onde a gente está. E lá na questão 642 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos vão responder que não. É preciso que a gente faça o bem no limite das nossas forças, porque responderemos por todo o mal que a gente haja, resultado do bem que não tenhamos feito. Então não basta apenas não fazer mal, nós precisamos agir ativamente no bem, porque todo aquele bem que a gente deixa de fazer, de alguma forma, as leis divinas, ou seja, a nossa consciência, vai nos cobrar quando nós retornarmos à nossa vida verdadeira, que é onde a gente vai ter aquela expansão consciencial e a gente vai ver tudo aquilo que a gente deixou de fazer, todas as oportunidades que estavam no nosso caminho, na nossa porta, no nosso dia a dia, no nosso contexto familiar, de trabalho, em todas as ações que a gente poderia ter feito um pouquinho mais, onde a gente poderia ter colocado o bem em ação, o amor em movimento,
como o Emmanuel fala, né, muito. Então não basta a gente evitar esse mal, a gente precisa agir ativamente para promover o bem. Porque o bem que nós fazemos hoje é luz que se iluminará no nosso amanhã. Mas como nós podemos praticar então esse bem na nossa vida diária? Né? Pode ser de várias formas, né? Desde um gesto pequeno até grandes ações, né? Que a gente tem condições de realizar. E daí a gente tem essa máxima também, né, do Espiritismo, trazido por Allan Kardec, esse conhecimento sobre quem é o verdadeiro espírita, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, então, diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, a gente pode fazer uma análise, né, de quando que a doutrina espírita chegou ao nosso conhecimento, né? Qual foi o momento exato que eu tive o primeiro contato com o ensino espírita, né? Esse é o início. Reconhecendo esse momento, né, identificando, lembrando desse momento que a gente teve esse contato, a gente tem que olhar para o hoje, né? Então eu olho como eu estou hoje, daquela pessoa que iniciou lá atrás, né? Há 1 ano, há 1 mês, há 10 anos, há 50 anos, independente do tempo, né? Eu me tornei uma pessoa melhor de lá para cá? Eu estou realizando esse processo de transformação moral? Se eu tiver alguma mudança, né, positiva, ok, né? Então, a gente pode dizer que podemos nos reconhecer como verdadeiros espíritas, né, de alguma forma. Então, a gente teve um primeiro contato e a gente já está se transformando moralmente. Mas daí tem mais um item, né, mais um requisito, digamos assim, né, que além de apresentar essa transformação moral, a gente tem que fazer um esforço diário, né? Um movimento muito grande, que é para domar essas nossas tendências más. Porque todos nós temos, né? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos algum ponto principal, né, que nos desestrutura como seres em evolução. Então, é o ponto das nossas más inclinações. Identificar, né, aonde que eu preciso realmente trabalhar, aonde que é o problema maior no meu processo de evolução. E trabalhar diariamente, né, em cima desses esforços que a gente tem que fazer. Feito isso, então a gente pode dizer que somos reconhecidos como verdadeiros espíritas, né? Então, é um processo bem longo, né? Muitas vezes é um processo contínuo, né? Não vamos chegar à perfeição aqui nessa encarnação, talvez não na próxima, talvez ainda vamos levar muitas, né? Mas é um caminho, né? Então a gente já está, através do conhecimento, através do contato que nós temos com a doutrina espírita, a gente já está conseguindo fazer esses movimentos, né? Para nos tornarmos esse verdadeiro espírita. Porque o nosso objetivo é nos tornarmos homens de bem, né? Que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem, né? Um ser humano de bem. Esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente conseguir realizar o bem de forma natural, quando não tivermos mais a parte, né, negativa, a predominância do mal, né? Não que façamos o mal, né, de forma mais acentuada, né? Mas nas atitudes, né? Naquelas imperfeições que nós temos. E o bem, ele é uma virtude que ele vai nos auxiliando nesse processo. Então, essa frase, ela é praticamente conhecida por todas as pessoas do movimento espírita, né? E ela é fundamental para que a gente tenha sempre viva, né, essa ideia nos nossos pensamentos. Um tempo atrás eu ouvi uma palestra, até foi do Haroldo Dutra, e ele disse que a gente deveria
imprimir, né, aquele capítulo ali do homem de bem e colar por toda a casa, né, para que a gente possa olhar e lembrar, né, e nos tornarmos esse homem de bem, ou pelo menos almejarmos chegar, né, nesse padrão de sermos um homem de bem. Nós temos que dar uma acelerada, que acho que nosso tempo está correndo lá, né, para a gente respeitar aí o horário da casa e dos demais trabalhos. Então, a lei de causa e efeito, que estabelece toda ação que gera uma consequência, e se nós formos ler o livro Céu e Inferno, em especial lá no segundo capítulo, e a gente trouxe um exemplo aqui. O exemplo é do Antônio B. Esse é o nome que está lá. O que é isso? São experiências vivenciadas por Allan Kardec lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da época, e que eles evocavam espíritos de várias situações. Nesse caso específico aqui, que a gente vai dar como exemplo, esse senhor, o Antônio B., ele sofre um ataque de apoplexia, né, que é um dano vascular cerebral, acaba dado como morto, é feito todo o funeral dele, ele é enterrado. Após 15 dias, por um motivo fortuito, a família quer reaver um medalhão que estava dentro de um bolso da roupa dele. Pede-se então que se exuma o cadáver, abra-se o caixão e, para surpresa das pessoas, quando abriram o caixão, a pessoa estava de bruço. A pessoa estava de bruço literalmente, e uma das mãos tinha sido comida, mastigada, comida mesmo. E aí ele é evocado e, entre outras coisas, para resumir essa história, a gente deixa como sugestão, leiam lá, ele vai dizer que foi necessário que ele tivesse acontecido aquilo com ele, porque ele tinha emparedado, né? Ele tinha matado a sua esposa e tinha enterrado ela viva. Então nada foge às leis divinas. Então, se nós estamos com uma situação de doença na família, algum familiar ou nós mesmos, resignação, fé em Deus, confiança no Criador. Busquemos todas as alternativas da medicina da terra, tem vários tratamentos espirituais que se podem buscar. Aquilo que for permitido ser curado, vai ser curado. O que não puder ser curado, talvez seja amenizado. Se não acontecer nenhum desses dois casos, confie em Deus e segue o barco. Segue a vida. Então tem vários exemplos ali nesse livro. Tudo o que quiserdes que o homem vos faça, fazei-o também vós a eles. Mateus 7,12. Se eu quero que as pessoas me respeitem, que as pessoas sejam honestas comigo, eu devo respeitá-las, devo ser honesto com elas, em todos os sentidos. Eu preciso, para que a Kátia, que é minha esposa, me ame, eu primeiro preciso amá-la, porque ela vai retribuir. E é assim que funciona. Se o meu filho é respondão comigo, talvez eu não seja um bom pai com ele. Talvez eu grite com ele, vá nos trancos e barrancos. Se o meu chefe me olha meio atravessado, talvez porque eu não seja um bom funcionário. Talvez porque eu chegue atrasado, faça corpo mole e tantas outras situações que nós, seres imperfeitos, fazemos. A cada um segundo as suas obras. Esse exemplo, então, já contempla essa questão lá, a questão 989 do Livro dos Espíritos. A cada um segundo as suas obras. Quais são as obras que nós estamos fazendo nessa estada aqui? Porque as outras foi nos colocado, né, o chamado véu de esquecimento. Que bom que Deus pensou nisso, porque nós não teríamos condições psíquicas e nem emocionais de lidar com todas as maldades que nós já fizemos em vidas do pretérito. Nós estamos tendo uma oportunidade agora de refazer um caminho. Os espíritos superiores fazem o bem pelo bem, sem outra finalidade oculta. Ali no início, viu-se que o que Deus quer para nós é que nós chegamos ao ápice da nossa evolução, a chegar a um ponto de estarmos numa condições anos longe, né, bem longe, de espíritos que vão habitar outros mundos, que não precisamos mais de matéria, corpo, massa. Vamos estar numa outra situação. Para que daí a gente entenda, olhando de lá, e a gente possa contribuir com aqueles que aqui ficaram. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O bem como um caminho natural. O bem é o destino natural de todos os espíritos, pois faz parte do progresso evolutivo.
Todo o espírito, independentemente da sua condição atual, está destinado a progredir e alcançar a perfeição moral. A prática do bem nos aproxima da felicidade verdadeira e da paz de espírito. Então, à medida que a gente vai evoluindo, né, nós vamos nos libertando daqueles sentimentos mais negativos, né, principalmente da vaidade e do orgulho, né, que são duas grandes chagas, né, que o ser humano ainda carrega, né. E a gente vai tornando o bem uma forma natural, né, de viver. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e assim como já foi falado, né, buscam a perfeição. Esse é o objetivo. A marcha do progresso é inevitável e o bem sempre triunfará sobre o mal. Então, Deus, ele não criou o mal. Essa é apenas a ausência momentânea do bem nas criaturas, né? Resultado da nossa ignorância e também do nosso livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas. Quanto mais nós evoluímos, mais naturalmente a gente vai escolher o bem. Então é um processo, né? Quanto maior o nosso entendimento, maior a nossa evolução, naturalmente o bem vai se fazer presente nas nossas vidas. E para concluir, então, esse slide, a perfeição moral se atinge com a prática constante do bem. Então é o caminho, né? Para a nossa evolução é a prática do bem, através da caridade, através do dia a dia, seguindo os ensinamentos de Jesus. Se fala muito também, dentro da nossa caminhada espírita, né? A reforma íntima. Ela ocorre quando escolhemos praticar o bem de forma consciente e constante. Praticar o bem de forma consciente, querendo fazer o melhor, querendo fazer o bem. Não fazendo para que os outros observem, ou para tentar tirar proveito da ação. E de forma constante. Todos nós, a partir do momento que nós abrimos os olhos e saímos, nem precisamos sair à rua, né? A gente pode ser bondoso já dentro de casa, antes de sairmos de casa, no trato, com a família, com a esposa, com o filho, com as pessoas que moram conosco. Depois a gente sai à rua e aí muitas situações surgem para que a gente possa fazer uma ação caridosa. Um simples parar no trânsito para que uma pessoa atravesse uma faixa de pedestre, um caminho, né? Uma fila de um banco. Tem um amigo meu que comentou certa feita que ele faz isso com frequência. Ele, nos pedágios, ele já fez várias vezes. Ele paga o pedágio do carro que está atrás e pede para que a pessoa diga. Ó, tá? Ele nem sabe quem é a pessoa que está no outro carro não sabe quem é ele, mas ele fez. Então, anonimato muitas vezes também, né? Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa, é benévola, é encontrada na maneira de agir e julgar as coisas. Já coloquei aqui barra situações. Quantas vezes nós julgamos as pessoas? Quantas vezes eu, Antônio Ademir, cometo injustiças dentro de casa, com a minha esposa, com a minha filhinha, na rua, no dia a dia? Está tudo certo, somos imperfeitos, mas a partir do momento que eu detectei que eu agi de forma errada, fui injusto, eu tenho por obrigação, talvez não naquele momento, que a conversa está meio picante, mas depois refazer e pedir desculpas, pedir perdão. Porque o perdão, ele liberta quem pede. Se a pessoa te perdoar, não te perdoar, ela está no papel dela. Mas o perdão tem que ser pedido no sentido de libertarmos as nossas emoções, não ficarmos com o chamado remorso. A felicidade futura dependerá da perfeição moral a que houver chegado o Espírito, lá na questão 922 do Livro dos Espíritos. É a misericórdia divina. É Deus sendo misericordioso para conosco. Porque quando nós temos situações, que a gente conquista situações na Terra de melhoria de vida, né? de situações que a gente ascende no trabalho, é mérito nosso? Ou é a misericórdia de Deus? Ou é a graça de Deus?
Porque se nós tivéssemos mérito, de verdade, nós já não estaríamos mais nesse plano. Nós estaríamos ascendendo num outro mundo, numa outra situação. Então é a misericórdia de Deus que age nas nossas vidas e muitas vezes nós somos ingratos. Eu sou ingrato. Eu esqueço de levantar de manhã, abrir os olhos e fazer uma oração para agradecer a noite que eu tive e pedir sim a proteção para o dia. Eu esqueço de sentar à mesa e fazer a prece de agradecimento do alimento que está. Isso está se perdendo nas nossas famílias, na sociedade como um todo. À noite, se preparar para dormir, porque o corpo dorme, mas o espírito não dorme. E para onde eu vou? Para onde as minhas emoções, o meu pensamento estiver. Se eu estiver com pensamentos das coisas da terra, sentimentos vagos, eu vou me afinizar com outros espíritos. E talvez eu tenha os chamados pesadelos, né? Eu tive um pesadelo. Não é pesadelo. Tu esteve naquela situação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas lhes dá por missão o progresso para esclarecê-los e fazê-los chegar à perfeição. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Quando a gente fala nessa questão do simples e ignorante, ou seja, todos nós chegamos aqui no mesmo nível de conhecimento. Embora aquilo que o Espírito vivenciou em termos de conquistas intelectuais e experiências vai ser aflorado à medida que eu vou caminhando, seja ela positiva ou negativa. Então Deus, Ele trata todos os seus filhos de forma igualitária e dá as mesmas chances e as mesmas oportunidades para todos nós. Cabe a nós identificarmos e fazermos as melhores escolhas dentro do nosso livre-arbítrio e não esquecendo das questões das leis morais. Então, como mensagem final, nós escolhemos essa passagem de Marcos, capítulo 10 e versículo 45, que diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, é o momento da gente refletir, né? É o momento de servir. Nós não temos que ser servidos, né? Nem Jesus não foi servido. Ele veio para quem? Veio para os aflitos, para aqueles que têm necessidade. E nós, nessa condição, como foi falado, né? Nós temos uma condição favorável, né? Nós temos todas as nossas necessidades supridas por Deus. Então nós temos que servir, nós temos que agradecer a Deus por toda essa oportunidade e servir ao nosso próximo, às pessoas que estão ao nosso entorno, aquelas pessoas que ninguém vê, né? Os invisíveis da sociedade, como foi falado. É um momento mais do que nunca, né? Porque se vivemos num mundo de provas e expiações onde há predominância do mal e almejamos estar nesse mundo regenerado, né, onde vai ter um equilíbrio, né, entre essas forças e a gente almeja que predomine o bem, então como nós vamos estar lá se a gente não começar agora, né? Então é o bem, o caminho é o bem para a nossa transformação e é o bem que vai movimentar todo esse nosso universo, né? Tudo que envolve, tudo que está interligado. Porque todos nós estamos interligados, né, de alguma forma. Então, todos nós podemos ser, né, proporcionar o bem aonde a gente estiver, né? Seja através de gestos, de atos, da caridade, seja material, seja moral, né? Seja essencial, começando por nós mesmos. Então, mais do que nunca, é o momento de a gente compreender essa dimensão que o bem tem nas nossas vidas, na nossa vida imortal, não só aqui, né? É aquilo que vai ascender para o futuro. Então essa seria a mensagem da noite de hoje. Agradecemos muito por estar aqui mais uma vez, né? É sempre uma alegria estar nessa casa, que nos acolhe tão bem, né? A gente sente tanta gratidão, assim, a gente se sente tão bem mesmo, assim, é uma sensação tão gostosa de estar aqui dividindo com vocês, reencontrando, né, os amigos, os irmãos de caminhada. Então, muito obrigada. A mensagem desta noite seria isso. Podemos fazer. Parafraseando aqui com o Walter de Lima, né? Ele diz: Ademir, são reencontros. Todos nós, família, trabalho, situações na rua, são reencontros. Tenhamos esse olhar mais minucioso para as questões que surgem no nosso dia a dia. Todos são reencontros, são reajustes, são situações que Deus nos dá. Pedimos então que feche os seus olhos, aqueles que se sentirem confortáveis.
Mentalizem a sua família, o seu lar. Mentalizem as suas dores físicas, as suas dores da alma. Mentalize. Se porventura você tem alguém a pedir perdão, a pedir desculpas, mentalize essa pessoa neste momento. E mentalmente, se imagine na frente dela, pedindo desculpas. Que a espiritualidade amiga que se faz presente nesta casa, nesta noite, possa disponibilizar os fluidos balsâmicos curadores para todos que estão aqui. Quando eu digo todos, todos aqueles que estão nos ouvindo, irmãos do mundo invisível, a nós. Mas também pedimos, Pai de infinita bondade e misericórdia, que a luz do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a equipe de socorristas da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, possa descer às zonas umbralinas, à escuridão, acompanhados pelos guardiães. E todo aquele coração que enxergar a luz do Mestre, se sentir tocado, abraçado, envolvido pelo amor desta Mãe, que possa neste instante ser direcionado aos planos mais altos e conduzido aos auxílios nos templos religiosos espalhados pela terra e pelo mundo, mundos superiores. Aos nossos queridos moradores de ruas, que tão pouco têm, que possa surgir na sua frente, no seu caminho, uma mão caridosa a lhe estender o alimento, a veste, mas também uma palavra amiga, quem sabe, o Evangelho do Cristo. Aos hospitais, as pessoas que se encontram em situações de enfermidades terminais, que possa ser levado o alento para suas dores. Aos nossos irmãos, o povo indígena, tão esquecido muitas vezes pelas autoridades, pela sociedade, que da mesma forma as suas necessidades sejam supridas, que sejam abraçados pelos benfeitores amigos. E com sentimento de gratidão, nós pedimos permissão para encerrar o primeiro ato desta noite, a oratória, a palestra, agradecendo ao Divino Mestre por cada uma das pessoas encarnadas que aqui está, e aqueles que cada um trouxe, e aqueles que estão aqui nos grupos de estudos, e aqueles que vieram buscar alento para as suas dores. Que todos recebam a misericórdia e a graça do Pai, e que assim seja, Senhor.